Meus irmãos, quando eu recebi o convite para estar com vocês hoje, eu comecei a pensar sobre qual assunto eu deveria tratar. E confesso que foi fruto de muita oração para decidir sobre o que falar. Mas como o nosso chamado é para ministrar sobre relacionamentos, esse é o nosso chamado principal, nosso propósito é tratar relacionamentos, veio com muita força no meu coração o desejo de falar hoje sobre perdão. Perdão. Mesmo porque ninguém conseguirá construir relacionamentos saudáveis, ninguém vai conseguir construir amizades verdadeiras sem que antes essa pessoa tenha aprendido a lidar com o perdão. Posso ouvir um amém? E eu me sinto muito à vontade para afirmar que o perdão tem que ser uma marca forte na vida de todos aqueles que se identificam como cristãos. Se você se identifica como cristão, pense nisso. O perdão tem que ser uma marca forte na minha vida. Sendo assim, meu propósito hoje será ajudar a igreja a lidar um pouco melhor com o perdão. Porque creiam nisso, reflita sobre isso. Enquanto nós não aprendermos a lidar com o perdão, a igreja vai enfrentar muitas dificuldades para construir a sua unidade. E alguém pode estar se perguntando assim: mas pastor, qual é a importância? Qual é a importância, qual é o significado, qual é a consequência da igreja se manter unida? Pastor, me responde, por que a igreja deve ser unida? Bom, eu poderia até dar a minha resposta, mas eu prefiro trocar a minha resposta pela resposta que Jesus deu quando ele foi questionado sobre isso. Ouçam o que Jesus falou sobre a importância da unidade da igreja no Evangelho segundo São João, capítulo 17, a partir do verso 21. Acompanhe só, eu não vou entrar na mensagem aqui não, mas eu quero que você reflita sobre isso. Diz assim, Evangelho segundo São João 17, 21. E peço a todos que sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós. E olha a consequência: para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus estava dizendo para mim e para você era que se não houver unidade entre os seus discípulos, o mundo não vai acreditar que Jesus é Filho de Deus. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. E observe o dano que isso pode provocar, gente. Observe o dano que a falta de unidade pode provocar. A falta de unidade pode colocar em dúvida a deidade de Cristo, porque é isso que o texto diz. A igreja vai acreditar, ou o mundo vai acreditar que Cristo veio, que Cristo é Filho de Deus, quando o mundo vê unidade na igreja. É isso que o texto diz. Então, para te ajudar a lidar com o perdão, eu quero utilizar uma passagem onde o próprio Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos sobre perdão. E eu quero introduzir esse assunto, lendo alguns versos de Mateus capítulo 18. Porque na minha Bíblia, esse trecho tem um título, chama-se Como Tratar a Ofensa de um Irmão. Enquanto você abre a tua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus capítulo 18, eu preciso te lembrar de algo interessante. Mas enquanto Jesus estava cravado naquele madeiro e vendo como aquelas pessoas zombavam dele, Jesus orou ao Pai dizendo o seguinte: Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas o fato de Jesus clamar por perdão antes de entregar o seu espírito ao Pai é razão suficiente para que a gente olhe para o perdão com muito carinho. Contrário ao Evangelho segundo São Mateus capítulo 18, eu vou ler verso 21, porque diz algo interessante. Diz assim, verso 21 de Mateus 18: Então Pedro veio a ele e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim? 7 vezes? É interessante a gente reforçar que Pedro só questionou Jesus sobre quantas vezes, porque na tradução judaica, para que uma pessoa cumprisse a lei, bastava que ela perdoasse 3 vezes. Ela estaria cumprindo a lei se perdoasse 3 vezes. Ou seja, o que Pedro estava propondo aqui era mais de 2 vezes o que a tradução daquela época, a tradição daquela época recomendava.
A tradição rabínica falava de 3 vezes e você cumpriu a lei. E Pedro, cheio de entusiasmo, fala: Senhor, se eu perdoar 7, como é que eu estou? Jesus falou assim: está mal, porque não são 7. Mas Jesus rebate esse entendimento de Pedro dizendo o seguinte: olha, não, Pedro, respondeu Jesus, 70 vezes 7. Mas o que chamou a minha atenção nessa passagem é que se os seus discípulos tivessem entendido aquele recado, se os discípulos tivessem entendido a instrução que Jesus estava querendo dar a eles, o assunto teria se encerrado ali. Jesus falaria: não, Pedro, não são 7, são 70 vezes 7. E ele percebesse que todo mundo entendeu, a gente partiria para outro lugar, para outra... Acabou aquele assunto estava resolvido. Mas como Jesus sonda os corações, esquadrinha os corações, antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe o que a gente está pensando. Jesus viu que eles não tinham entendido ainda o que era perdão. Então Jesus decide construir a parábola do credor incompassivo. E eu sinceramente espero que, terminada essa reunião, a gente saia daqui hoje com uma nova visão sobre como tratar as ofensas de um irmão. Porque se a gente continuar tratando, amados, ouça o que eu vou dizer, se a gente continuar tratando as ofensas que a gente sofre com olho por olho e dente por dente, em pouco tempo ninguém tem mais dente e ninguém tem mais olho. Em pouco tempo a igreja está cheia de cegos e banguelas, porque vai ser complicado. E me permitam ler a parábola toda. Eu sei que a parábola é grande, mas eu quero ler a parábola toda, porque se a ministração for ruim, pelo menos a palavra de Jesus ela é extraordinária. Então eu vou ler a parábola toda. Mateus 18, a partir do verso 23. Diz assim na minha versão, acompanhe na sua, pode não ser a mesma da minha. Gosto muito de ministrar sobre relacionamentos em versões modernas, porque não tem palavras que a gente desconheça, são palavras do nosso cotidiano. Então a gente lê e entende, não tem que ir no dicionário procurar nada. Então é uma versão moderna, diz assim: o reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem as suas contas com os criados. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus devedores, que lhe devia 10.000 talentos. Ele não podia pagar. Então o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como a sua esposa, seus filhos e tudo que ele tinha. Mas o homem prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: ó Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Então o rei ficou cheio de pena dele, soltou e perdoou a sua dívida. Mas quando esse homem saiu da presença do rei e foi a um dos homens que lhe devia 100 denários, o agarrou pela garganta e exigia que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele e suplicava que lhe desse um pouquinho mais de tempo. E disse assim: paciência comigo e eu pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar, mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Então os amigos do homem foram ao rei e contaram o que tinha acontecido. O rei chamou à sua presença o homem que ele lhe havia perdoado e disse: seu malvado miserável, eu lhe perdoei aquela dívida enorme, só porque você me pediu. Você não devia ter pena dos outros, do mesmo modo que eu tive de você? Verso 34, eu encerro aqui. Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado, até que pagasse o último centavo que devia a palavra do Eterno. Permita orar mais uma vez. Eu quero orar pedindo graça ao nosso Deus, porque essa palavra, ela veio ao meu coração e ela realmente fez um estrago no meu coração muito grande. Eu quero que ela não faça estrago no coração de ninguém, mas que ela seja um bálsamo, um refrigério. Senhor Deus Pai querido, te damos graças, te louvamos e bendizemos. Essa é a tua palavra. Fala conosco através dela, para que possamos sair daqui com a certeza absoluta que o Senhor nos trouxe aqui hoje, para tratar em particular com cada um de nós. E ao sairmos por aquelas portas, nós possamos ter no nosso coração ardendo a certeza que o Senhor nos trouxe aqui para falar com cada um de nós. E eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Mas vamos tentar entender o que Jesus queria nos ensinar quando ele decide construir essa parábola. E refletindo sobre o contexto em que esse diálogo acontece, em que ele ocorre, nós vamos perceber que Jesus tinha um propósito muito claro, mas muito específico, muito claro. Jesus queria explicar alguns aspectos sobre perdão que ainda não eram nem muito bem compreendidos pelos seus discípulos. Os seus próprios discípulos não estavam entendendo claramente aquilo que ele queria que eles entendessem. E para que a gente compreenda claramente aquilo que Jesus quer nos revelar hoje,
Eu gosto de chamar a sua atenção para 2 detalhes que Jesus inclui nessa parábola, antes mesmo de começar a meditar sobre o que ele disse. Primeiro detalhe, que vai nos ajudar a entender o recado de Jesus, é com relação às pessoas mencionadas na parábola. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso, porque Jesus envolve 3 personagens nessa parábola. Jesus fala de um rei, fala de um servo que devia ao rei, mas Jesus inclui mais um terceiro personagem. E esse terceiro personagem era um outro servo. Só que esse outro servo não devia ao rei. Esse outro servo devia ao primeiro servo. Quantos estão comigo até aqui? Digam amém. Bom, por que será que Jesus constrói a história dessa forma? Um senhor que era credor, um servo devendo ao senhor e um segundo servo devendo ao primeiro servo. Por que ele constrói dessa forma? Eu creio que ele faz isso porque o entendimento que faltava aos seus discípulos não era sobre a dívida de um servo para com o seu senhor. O entendimento que faltava aos discípulos era sobre a dívida de um servo para com outro servo. Por isso que ele constrói desse jeito. E aí eu incluo o meu entendimento, é pessoal, você pode até não concordar com ele, mas é o entendimento que eu tenho. Eu creio que esses 2 servos, eles não eram apenas meros conhecidos. Não creio que esses 2 servos fossem apenas moradores de uma mesma vila. E por que eu afirmo isso? Pensem comigo. Se não houvesse uma relação de confiança entre esses 2 servos, um não teria pedido dinheiro emprestado ao outro, porque se havia uma dívida, um havia emprestado dinheiro ao outro. Então, eles tinham uma relação de confiança. E mesmo que eles não fossem amigos, gente, se um pedisse dinheiro emprestado ao outro e não fossem amigos, bem provavelmente o outro não emprestaria. Então, se o outro emprestou e existia uma dívida, é porque eles tinham uma relação de confiança. Por isso eu creio que eles eram muito mais do que meros conhecidos. Eu creio que eles fossem amigos. Mas tem um segundo detalhe, e que eu julgo ser mais relevante do que o primeiro, e vai nos ajudar muito a entender o que estava acontecendo aqui. Vai facilitar o nosso entendimento. Porque se ao invés de olharmos para as pessoas que estão envolvidas, nós decidimos olhar para os valores envolvidos, nós vamos chegar a uma conclusão reveladora. Por quê, pastor? Porque a dívida do primeiro servo para com o seu senhor era uma dívida impossível de ser paga. Porque muitas vezes a gente vê 10 mil talentos de prata e não tem noção do quanto representa nos dias de hoje esse montante. E eu fui fazer essas contas, fui ver quanto é que era a grama do prata. Eu fui fazer uma conta para entender o quanto valeria hoje 10 mil talentos. E cheguei aos incríveis 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais, que seriam 10 mil talentos de prata nos nossos dias. Mas é interessante que a dívida do segundo servo, junto com o primeiro servo, era uma dívida perfeitamente possível de ser paga. Era uma dívida de 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de trabalho de um trabalhador braçal da época. Hoje daria em torno de 5 mil reais. Ou seja, o que Jesus estava querendo ensinar a eles era que os valores eram incomparáveis. Era isso que ele queria ensinar. Eram valores incomparáveis. Um valor monstruoso e um valor relativamente pequeno. Era isso que ele queria ensinar. E se eu tivesse que contextualizar essa parábola, eu diria que ela fala de um homem que foi perdoado pelo seu senhor de uma dívida estratosférica. E depois de perdoado, esse homem decide não estender o perdão que recebeu a um amigo seu, e perdão de uma dívida infinitamente menor do que aquela que ele havia sido perdoado. Bem, é a parte desse cenário que eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre perdão. É importante a gente contextualizar o que está acontecendo aqui, para quando a gente fala de perdão, você entender claramente o que Deus quer falar com a igreja hoje. Porque toda vez que a gente assiste uma pessoa sendo ofendida, toda vez que a gente assiste uma pessoa próxima de nós sendo agredida, desonrada, humilhada, desrespeitada, traída, toda vez que acontece algo assim perto de nós, a tendência é que a gente fique indignado. Posso ouvir um amém? A gente fica indignado em ver alguém ofendido do nosso lado. E não somente isso, a gente fica esperando que atitude que essa pessoa que sofreu o dano vai tomar. O que ela vai fazer? Porque eu vi, ela foi humilhada, agredida, insultada. O que essa pessoa vai fazer? A gente fica esperando.
Ou seja, quem toma conhecimento de um fato dessa gravidade, fica esperando qual vai ser a reação daquela pessoa que foi vítima. O que ela vai fazer? E alguns podem nem falar, mas ficam pensando assim: se fosse comigo. Se fosse comigo. Se fosse comigo. E é interessante, todos nós temos pelo menos duas atitudes a tomar quando nós sofremos um dano. Duas opções. Ou a gente reage como normalmente o mundo reage. Como é que o mundo reage? Dando troco, indo à forra. É aquele comportamento típico de uma pessoa que não leva desaforo para casa. É assim que o mundo faz. Ou então a gente reage como a Bíblia diz que o cristão deve reagir. E a Bíblia diz que o cristão deve reagir perdoando. E nessa parábola, aquele primeiro servo que havia sido perdoado, ele decide cobrar de um amigo aquilo que ele achava que era justo cobrar. Ele não levou em consideração o tamanho do perdão que ele recebeu, não quis nem saber. Ele falou: tu me deve 100 denários, tu vai me pagar 100 denários, não quero saber. E o ser humano é assim mesmo. Quando nós somos vítimas de alguma situação assim, a gente se comporta mais ou menos igual a esse cara. Por quê? Quando nós prejudicamos alguém, a gente tem consciência de que prejudicou alguém, a gente sempre quer compreensão, a gente quer misericórdia. Mas quando nós somos prejudicados, aí a gente quer justiça. É uma característica típica do ser humano. E é por isso que a gente precisa falar, de vez em quando, sobre perdão na igreja. Posso ouvir um amém? Se eu pedisse para a igreja definir o que é perdão, eu tenho certeza absoluta de que eu ouviria pelo menos umas 10 definições extraordinárias da igreja. Por quê? Porque a nossa dificuldade não é em definir perdão. A nossa maior dificuldade é em praticar o perdão. Definir, até que a gente define bem. O negócio é quando é com a gente. Nosso grande desafio não é definir, é praticar. Amados, eu sei que você conhece gente assim, porque eu conheço e realmente fico contrariado. Algumas pessoas acham que só devem perdoar depois que aquele dano que elas sofreram tiver sido reparado. Aí eu vou perdoar. Porque enquanto não reparar o dano que você me fez, filho, espera aí, pô. Tem gente que pensa assim: olha, você não vai ser processado pelo que você me fez não, viu? Desde que você me pague pelos danos que você me causou. Se você me pagar pelos danos, eu não vou te processar não. Amados, fazer isso você pode fazer. E mais, você pode chamar isso de qualquer coisa, menos de perdão. Porque isso não é perdão. Você pode tomar essa atitude? É claro que pode. Alguém provocou um dano em você, você vai cobrar esse dano da pessoa. Mas você não pode chamar de perdão. Amados, perdoar não é fazer um bom acordo. Perdoar é realizar a perda. Perdoar é aceitar sofrer o prejuízo. Eu escuto mais dizer assim: mas nesse caso, pastor, eu vou deixar barato. Eu vou deixar barato. Ouça, para que seja perdão, não basta deixar barato. Para que seja perdão, tem que deixar de graça. Tem que deixar de graça. E queridos, se nós olharmos a palavra perdão, eu tive a curiosidade de fazer isso. Nós vamos descobrir que a palavra perdão é o aumentativo da palavra perda. Perda no aumentativo é perdão. Perdão em última instância é uma perda muito grande. É por isso que todas as vezes que a gente perdoa, a gente passa por algum nível de sofrimento. Como ninguém gosta de sentir dor, todos nós temos algum nível de dificuldade para perdoar. Só que perdoar é aceitar o prejuízo que sofreu, sem ficar murmurando. Aí verdadeiramente a gente perdoou. Ouça só o comentário de Paulo. Paulo faz um comentário ao povo de Corinto, interessante. 1 Coríntios 6:7 ele fala assim: o fato de haver litígios entre vocês, Paulo está falando ao povo de Corinto, a igreja de Corinto.
O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Olha que alerta duro de Paulo à igreja de Corinto. Pastor, peraí, então o senhor está dizendo que eu vou ter que me esquecer de tudo aquilo que eu sofri? O senhor não estava na minha pele, pastor. O senhor não pode me pedir isso. O senhor não estava na minha pele. Como é que eu vou esquecer tudo que eu sofri? Queridos, claro que não. Mesmo porque perdoar nunca foi se esquecer. Esquecer-se tem outro nome, chama-se amnésia. Perdoar não é isso. Só que aqui entra um detalhe que faz toda a diferença. Grave isso. O perdão verdadeiro, ele tem o poder de transformar aquela ferida que estava aberta numa mera, simples cicatriz. O perdão tem poder para fazer isso. E a ferida dói, mas a cicatriz não dói. A gente vai se lembrar da ferida todas as vezes que olhar para a cicatriz. Só que cicatriz é marca de guerra. Cicatriz é marca de vitória. A gente lembra da ferida porque a cicatriz está lá, mas não dói mais. Já pensou que um casal dá um testemunho de adultério que sofreu e não dói? Por que não dói? Já perdoou, já sarou. E antes que alguém diga assim, mas pastor, peraí, eu acho que eu já li na Bíblia, alguma vez, eu já li, que Deus se esquece dos nossos pecados. Eu acho que eu já li isso. Queridos, o que o nosso Deus faz não é se esquecer. A Bíblia Sagrada nunca afirmou isso. Eu vou ler um texto, tem vários, eu vou ler um. Está em Isaías 43, 25. Olha o que está em Isaías 43, 25. Deus falando: mas eu, sim, eu mesmo, para manter o meu nome, apago os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Ouça, a Bíblia não diz que Deus se esquece dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus não vai mais se lembrar deles. Mas pastor, é a mesma coisa. Que diferença que tem aí? Tem muita. Sabe por quê? Se esquecer é uma atitude passiva. Já reparou, você chega em casa e deixa a chave e não se lembra de deixar a chave do carro? Eu falei, cara, mas me esqueci, onde é que eu botei a chave? Eu botei a chave em algum lugar, não estou achando. Ninguém se prepara para esquecer. É uma atitude passiva. Agora, não se lembrar não. Não se lembrar é uma atitude ativa. Eu decido não ficar mais me lembrando daquilo. Não se lembrar é deixar para lá, propositalmente. Não se lembrar é não ficar cobrando mais por aquele erro. Isso é não se lembrar. É isso que Deus faz. Porque não adianta a pessoa falar assim, não pastor, eu vi num casal, conselho num casal, eu falei, não pastor, já falei que eu perdoo minha esposa. Eu perdoo ela. Só que eu impus 3 condições para perdoá-la. Eu falei, meu amado, você não entendeu nada sobre perdão ainda. Você não sabe o que é perdão. Como é que alguém para perdoar impõe 3 condições, gente? Isso não é perdão. Ouça, a pessoa que impõe condições para perdoar demonstra com essa sua atitude que não sabe ainda o que é perdão. Perdão é mandamento de Deus. E portanto, jamais pode estar condicionado a nada, a nenhuma atitude do outro. Eu decido perdoar e pronto. Mas infelizmente, quando a gente percebe que provocou algum dano em alguém, quando a gente percebe que feriu alguém, a gente sabe que tem que apelar para o perdão. Mas a gente sempre tenta resolver do nosso jeito. A gente sabe que, teoricamente, a primeira coisa que a gente deveria fazer é pedir perdão. A gente sabe disso. Mas essa nunca é a nossa primeira opção. Normalmente, a primeira reação do ser humano, quando se vê tendo causado dano em alguém, é tentar explicar por que é que eu agi daquele jeito. Você percebe se você não fez isso alguma vez na vida? Alguém ficou chateado com algo que você fez, e você começa a explicar para a pessoa por que você fez aquilo. Ouça, quem age assim
está tentando tirar a responsabilidade de si e transferir a responsabilidade para as circunstâncias. Você não sabe o dia que eu tive, o trânsito que eu peguei, trabalho, meu chefe. Ou seja, a gente fica tentando fazer algo que não é legal. Ou seja, ele fica tentando encontrar uma saída para não pedir perdão. Ouça, quem fica se justificando, está tentando convencer o outro de que não teve culpa. Ele também foi vítima das circunstâncias que ele viveu naquele dia. Ele também é vítima. É como se a gente estivesse tentando dar legalidade a algo que a gente fez, que a gente sabe que não foi legal. Guarde isso. Quem é bom em justificativas, é sempre péssimo em arrependimento. Essas coisas andam em paralelo. Você viu a pessoa dando muita justificativa, ele não é bom em se arrepender. Porque quem se arrepende com facilidade, não fica tentando explicar nada. Mas ela tem uma segunda reação, que é bastante comum também. É tentar justificar a nossa péssima atitude, tentando encontrar causa na pessoa que foi vítima dessa atitude ruim nossa. Pastor, não entendi. Eu trato mal a minha esposa. Eu sei que eu não fui cortês, eu não fui educado com ela. Ao invés de eu reconhecer que eu agi mal, eu falo assim: sabe por que eu estou falando com você grossinho? Porque já tem uma semana que está me olhando de cara feia. Eu tenho reparado, tem uma semana que você tem me tratado mal. O que essa pessoa está tentando fazer? Tirando a responsabilidade de si e colocando a responsabilidade em quem ofendeu. Como se aquilo que ele fez fosse simplesmente uma reação àquilo que ele sofreu. A gente acha igual criança. Já pegou duas crianças brigando, aí você fala assim: por que você bateu nele? Porque ele me xingou primeiro. Aí você vai no outro: por que xingou ele primeiro? Porque ele me olhou de cara feia primeiro. Meu Deus do céu, por que tu olhou de cara? Ele ficou igual criança. Amados, quando a gente percebe que culpar as circunstâncias não deu certo, a gente tenta culpar a pessoa que a gente ofendeu. E o pior, por que a gente age assim? Por que eu tento responsabilizá-la pela minha atitude ruim? Em vez de eu pedir perdão, eu vou tentar dizer que eu só fiz aquilo porque é uma reação àquilo que ela tem feito comigo há alguns dias. Por que eu faço isso? Porque a maioria de nós acha que quem começou o conflito tem a obrigação de buscar a reconciliação. A maioria de nós acha isso. Se não fui eu quem começou a confusão, por que sou eu que tenho que pedir perdão? Não comecei nada. Foi ela que começou. Por que agora eu vou pedir perdão? Não vou. E aqui eu gostaria de deixar um recado de Deus para aquelas pessoas que se acham espirituais. Ouça, a melhor maneira de demonstrar toda a nossa espiritualidade é tomando a iniciativa da reconciliação. Pensem comigo. Se aquele que se acha o mais espiritual na relação, e não duvide disso, em toda relação interpessoal a gente sabe. Eu sei, não, a minha esposa é muito mais espiritual que eu. Ou então ela fala: não, meu marido é muito mais. A gente sabe. Agora pense comigo, se aquele que é o mais espiritual não tem coragem de tomar a iniciativa, como esperar que o outro, que na cabeça dele ou dela é o menos espiritual, vá tomar uma iniciativa que eu não tenho coragem de tomar? Gente, é nessa hora que a gente prova se a gente é espiritual ou a gente não é espiritual. É nessa hora. Mas eu tenho uma outra reação muito comum, além dessas duas que eu falei: tentar culpar as circunstâncias ou tentar culpar o outro. Tem mais uma. Sabe qual é? É deixar a solução por conta do tempo. Amados, existe um entendimento muito equivocado, e até na igreja eu vejo isso, é de achar que o tempo resolve tudo. O tempo é o Senhor da razão. O tempo é o melhor remédio. Ouça, se o tempo resolvesse tudo, irmãos não ficariam sem se falar 10 anos. Um cônjuge não jogaria na cara do outro uma ofensa que sofreu 1 ano atrás, há 2, há 5, há 10. Se joga na cara ainda hoje é porque o tempo não resolve tudo. Meu irmão, se alguém ficou magoado por alguma coisa que você fez,
O problema já se instalou. O problema está lá. Aí tentar explicar não resolve. Tentar culpar o outro não resolve. Tentar deixar para lá não resolve. Nada disso vai restaurar os teus relacionamentos. Só existe uma solução. Quando alguém saiu arranhado de qualquer episódio. E essa solução passa pelo perdão, porque nada substitui o perdão. Mas se não bastasse todas essas alternativas, todas essas tentativas de solucionar o problema, ainda existe uma outra, que para mim é a pior de todas elas. Para mim é a pior de todas elas. Pior do que as outras três que eu falei. Que é quando a gente tenta espiritualizar o problema. A gente não conseguiu resolver de jeito nenhum. Sabe o que a gente faz? A gente tenta dar uma de crente. Sabe o que a gente fala? A gente fala assim, não, eu sei, pastor, eu sei que eu vou ter que perdoar. Eu sei. Mas eu ainda não senti de Deus perdoar ainda, pastor. Não senti de Deus ainda. Gente, pensa comigo, o que eu estou falando? Pensa bem o que eu estou falando. O que eu estou falando? Deus, olha só. O Senhor sabe que eu quero perdoar. Mas o Senhor não me fez sentir ainda. Então o culpado não sou eu. Eu quero perdoar, mas o Senhor não me fez sentir ainda, o culpado não sou eu. Você está acusando Deus de não ter trabalhado. Você está acusando Deus de ser o responsável por você não ter pedido perdão. Ou então a gente faz pior. A gente fala assim, o quê? Eu sei que aqui ninguém faz não, pastor. Esse é lá do meu lado. Fala assim, olha, Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar ela. Eu volto a insistir. Eu estou acusando Deus de não ter trabalhado, gente. Porque se Deus sabe que eu quero perdoar e não trabalhou, ele está fazendo o que aí, Deus? Está fazendo o quê? A gente está acusando Deus de não ter trabalhado. E não deu certo transferir a culpa para ninguém. Sabe para quem que a gente quer transferir a culpa? Para Deus. No outro dia eu vi uma frase interessante, pastor. Estava numa camisa do Homer Simpson, estava escrito assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas ouça só o que Jesus disse após ensinar aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Olha que coisa tremenda. Quando eu li isso aqui, minha perna tremeu. Olha o que Jesus disse. Mateus 6,14. Diz assim, ele tinha acabado de ensinar a oração do Pai Nosso. Ele fala assim: seu Pai Celeste perdoará vocês, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar-lhes, Deus não perdoará vocês. Gente, alô? Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Quando eu me nego a liberar o perdão para alguém, o perdão de Deus sobre a minha vida vai ficar retido. É simples assim. Mas vamos voltar para o texto bíblico, para ver o que aconteceu com esse servo, que não quis estender o perdão que recebeu para um amigo seu. Verso 34, olha só. Então o rei irado mandou o homem ser duramente castigado, até pagar o último centavo que devia. E alguém pode pensar assim, mas pastor, peraí, esse cara já não havia sido perdoado? Ué, o Senhor já não havia perdoado ele? Para que você não perca o contexto dessa história, esse homem que vai ser castigado é o mesmo homem que há alguns versículos atrás havia sido perdoado. E para que não ficasse nenhuma dúvida de que o Senhor dessa parábola está representando o próprio Deus, e mais, que Deus vai agir assim comigo e que Deus vai agir assim com você se você se negar a perdoar alguém, eu preciso ler o verso 35. Eu não li ainda. Onde está registrado o ensinamento que Deus quer passar para a igreja hoje. Se você não guardar nada que você ouviu hoje, não esqueça do verso 35. Está escrito assim: assim como? Assim, voltando a requerer por uma dívida que já havia sido perdoada. Assim, meu Pai Celeste fará, se vocês se recusarem a perdoar verdadeiramente os seus irmãos. Acho que você não entendeu, vou ler de novo. Assim, meu Pai Celeste fará, se vocês se recusarem a perdoar verdadeiramente os seus irmãos. Ouçam, meus irmãos, o que esse verso está revelando para mim e para você é que Deus poderá voltar a cobrar de cada um de nós
por algum pecado que ele mesmo já havia decidido perdoar. Pastor, em que condições? Quando? Quando eu me negar a estender o perdão que eu recebi a um irmão meu. Mas pastor, com base em que o senhor faz essa afirmação? No fato que o Senhor da parábola volta a exigir que aquele servo pagasse por uma dívida que já havia sido perdoada. Amado, o Senhor da parábola só decide agir daquela maneira, só decidiu agir assim, porque aquele primeiro homem não quis estender o perdão que recebeu ao seu irmão. E você sabe por que Jesus encerra a parábola desse jeito? Você sabe por que Jesus faz questão de encerrar a parábola falando sobre isso? Para desfazer o entendimento equivocado de muitos de nós, de que basta receber o perdão de Deus para que tudo esteja resolvido. É quase isso, mas não é só isso. Pastor, mas eu já pedi perdão a Deus e Deus já me perdoou. Verdade absoluta. Mas Ele também já havia perdoado esse homem. Ouça, quando a gente pede perdão a Deus e Deus perdoa, a gente está falando uma verdade. Ouça isso, guarde isso. O processo de restauração de todo relacionamento ferido começa na relação com Deus. Por quê? 1 João 8 fala: se eu pedir perdão a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados, e o sangue de Cristo me purifica de toda. Sim ou não? Sim. Mas esse processo só é concluído, só é terminado, só é arquivado na relação com o próximo. Ele começa na relação com Deus, mas ele não termina na relação com Deus. Ele começa na relação com Deus, mas ele não termina aí. E existe uma razão para que seja assim. Eu explico. Por quê? Porque depois de perdoados por Deus, nós vamos ter que tratar das nossas emoções. Depois de perdoados por Ele, nós temos que sarar as feridas que aquele conflito provocou na nossa alma. E a receita para essa cura, Deus também deixou registrado na Bíblia Sagrada. Tiago 5,16 na parte A fala assim: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, para serem sarados. Não, acho que você não ouviu. Olha só, eu confesso a Deus para restaurar a minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus. Mas isso não sara, não restaura necessariamente a minha relação com o próximo. Para que eu tenha certeza de que a minha relação com o próximo vai ser restaurada, eu tenho que ir até ele, eu tenho que ir até ela. Eu tenho que usar Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem sarados. Gente, o perdão vem da relação com Deus. Mas a cura só vai ser alcançada na relação entre o ofensor e o ofendido. Posso ouvir um amém? Eu sei que a igreja ia ficar em silêncio durante quase toda a ministração, porque esse tema mexe muito com a gente. A gente não está acostumado a ouvir sobre isso. Mas eu preciso concluir. Eu gostaria de concluir deixando uma dica final de quem foi chamado para ministrar sobre relacionamentos. Guarde isso que eu vou afirmar. Quem decide pedir perdão não está necessariamente assumindo a culpa pelo erro. Esse é o engano que a gente comete. Na nossa cabeça, aquele que decide pedir perdão está automaticamente assumindo que foi culpado. Sim ou não? Normalmente. Mas a minha interpretação não é essa. Pelo menos a Bíblia não me dá margem para interpretar assim. Na minha visão, aquele que decide pedir perdão prova com essa sua atitude que os seus relacionamentos são muito mais importantes para essa pessoa do que o seu ego. Eu amasso o meu ego, mas eu restauro a minha relação. Eu piso no meu ego, mas eu não piso no meu irmão.
Vamos ficar em pé. Eu gostaria, antes de entregar o microfone, falar para uma pessoa que pode estar dizendo assim: mas pastor, no meu caso não há dúvidas de que eu fui vítima. Inclusive na relação com a pessoa onde houve o problema, ela também admite isso. Eu absolutamente afirmo que nesse episódio eu fui vítima. Não há dúvida, eu fui vítima. Isso me incomoda até hoje. Até hoje isso me incomoda. Até hoje é algo que eu não consegui processar no meu íntimo ainda. Essa pessoa fez algo comigo que me deixou muito mal e até hoje eu não resolvi isso. Eu gostaria de ler para você Colossenses 2,14. Diz assim: Cristo riscou, não queimou, não picou, não destruiu. Cristo riscou. Sabe por que usa essa figura de linguagem aqui? Nessa época, quando você devia alguma coisa no comércio, eles penduravam na porta aqui assim: Abner ficou devendo aqui R$100. Ficava na porta do comércio. Qualquer um que passasse por ali veria que eu fiquei devendo naquela loja, naquele comércio. Isso depõe contra mim. Então o dia que eu fosse lá e pagasse, não bastaria que ele tirasse aquela faixa dali, porque ficaria sempre a dúvida em quem passasse por ali, se eu paguei ou não. Alguém pode pensar: mas ele desistiu de cobrar, porque o cara não ia pagar mesmo, ele desistiu de cobrar, tirou até a faixa. Não. Na tradição daqueles dias, a pessoa colocava assim: Abner pagou. Risca aqui essa dívida, paga e deixa lá. Para quê? Para que todo mundo que passar por ali saiba que essa dívida não existe mais, ela foi paga. Por isso que ele usa essa figura. Cristo riscou essa dívida que era contra nós e cravou-a na cruz. Ele não pegou a seta da dívida e queimou, picou, rasgou. Não, ele cravou na cruz. Porque perdoar não é queimar a seta e jogar no lixo. Não. Perdoar é transferir os créditos dessa dívida para Jesus. Mas você não entendeu. Perdoar é o seguinte: eu estou com um problema com o pastor, eu estou cobrando isso dele. Ele me fez um mal, ele me causou um dano. Eu tenho um crédito com ele, porque ele me impetrou um prejuízo. Sabe o que é perdoar? Eu dizer assim: não, eu não vou cobrar mais nada dele. Senhor, a cédula está aqui, a cédula duplicata está aqui, eu estou transferindo às tuas mãos. Eu não vou cobrar mais nada, isso não vai mais me prender. Agora vai ser o Senhor e Ele. Comigo não tem mais problema. Eu saí desse imbróglio. Eu não quero mais cobrar isso. E sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar essa cédula de dívida e vai cravar na cruz. Ele também não vai destruir, não, ele vai cravar na cruz. Queridos, você acredita que ninguém melhor do que Jesus sabe equilibrar misericórdia e justiça? Ninguém melhor do que Ele. Porque a gente acha que sabe. Não, assim, quando for para exercer misericórdia, eu sei quando vai fazer isso, quando eu vou fazer isso. Agora, quando for para exercer juízo, eu também sei quando eu vou fazer. Não sabe. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então faça o seguinte: deixe de reivindicar por esse dano que você sofreu. Transfira essa cédula para Ele, entrega na mão dEle, e Ele sabe o que vai fazer. Se for para exercer juízo, Ele vai exercer. Se for para exercer misericórdia, Ele vai exercer. Pastor, se for assim, eu vou ficar com pena do meu marido, pastor. Se for assim, eu vou ficar com pena da minha mulher. Ouça, a tua pena não tem mais poder do que a graça redentora de Cristo. Deixa com Ele, Ele sabe o que vai fazer. Sai desse negócio. Para de ficar reivindicando, para de ficar cobrando, para de ficar, sai fora. Olha o que diz Romanos 12:19. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Por que eu digo que perdoar não é rasgar a cédula da dívida? Porque não foi isso que o Senhor fez. E Jesus, quando construiu a parábola, fez questão de dizer: assim o meu Senhor vai fazer comigo e com você. O Senhor dessa parábola é o próprio Deus.
E ele não picou a certa dívida. Tanto não picou que quando o servo que foi perdoado não transferiu o perdão para outro, ele volta a requerer daquele servo por um perdão que ele já havia liberado. Então que você sai daqui hoje pensando nisso. Vale a pena eu carregar essas correntes pro resto da vida? Ouça, guardar ressentimentos no coração só faz mal a quem guarda. William Shakespeare disse isso. Guardar ressentimentos é ficar tomando veneno, esperando que a outra pessoa morra. Só morre quem toma veneno, o outro não morre não. Você já reparou que você morre de raiva de alguém por alguma coisa que foi feita com você? E a pessoa passa perto de você, o teu sangue ferve, você dá vontade de partir para cima. A pessoa passa rindo, não está nem aí para você. Por quê? Porque você que está guardando ressentimento não é ela, não é ele. Queridos, tem uma figura que eu acho que ilustra, não vai esquecer nunca mais. Guardar ressentimento é como você ir a um grande braseiro, pegar o maior toco de brasa que você achar lá. Aí você pega aquele toco de brasa viva, e você sai atrás de alguém para acertar a pessoa a quem você guarda ressentimentos com aquele toco de brasa. Você pode até acertá-la, você pode até acertá-lo, mas o dano que esse toco de brasa já fez na tua mão é infinitamente maior do que o dano que você pode causar a essa pessoa. Mas a pessoa contra quem você guarda ressentimentos pode estar mais perto de você do que você imagina. Sabe quando você sai de casa de manhã, parece que viu o passarinho azul? Você vai trabalhar, feliz da vida. Aí você entra na sessão onde você trabalha, e a pessoa contra quem você guarda ressentimentos senta na mesma sessão que você, e ao longo do dia ainda te pede um favor ainda. A pessoa contra quem você guarda ressentimentos pode estar mais perto de você do que você imagina. Você sai de casa para louvar e bendizer o nome do Senhor, e você vem para a igreja. Aí naquele dia, a pessoa contra quem você guarda ressentimentos vem e senta do teu lado, e o pastor Jesus fala assim: dá a mão a essa pessoa e ora com ela aí. Você pode estar com ressentimento no seu coração de alguém, e aí você sai de férias para passar 30 dias lá em Guarapari, na praia. Aí a pessoa contra quem você guarda ressentimentos vai com você no banco do carona e passa os 30 dias de férias com você lá, porque não tem como ser diferente. Sabe aquela pessoa contra quem você guarda ressentimentos? Você chega em casa assim com ressentimento no coração, muito, assim, num altíssimo nível. Aí toma banho e quer dormir. Aí a pessoa contra quem você guarda ressentimentos toma banho e dorme do teu lado na cama. Queridos, é você que decide. Eu vim aqui para entregar o recado de Deus, mas o que você vai fazer com esse recado? Só cabe a você. Você já ouviu quais são as consequências de não transferir o perdão que recebeu? Você já viu? Agora, o que você vai fazer com isso, nem o pastor pode decidir. Ninguém, nem um líder da igreja pode decidir por você. É você quem vai ter que decidir. Eu te digo o seguinte: se você agir como aquilo, da forma como a palavra de Deus sugere que a gente faça, você vai ter uma vida muito, mas muito melhor. Porque ficar guardando esse sentimento no coração é danoso, faz mal, mata. Eu não sei contra quem você guarda ressentimentos, e eu quero orar por você. Ouça, nós tivemos um episódio familiar. E esse episódio familiar dividiu a família da minha esposa em 2 blocos. Num bloco ficou eu e ela, e no outro bloco ficou minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, meus sobrinhos. Ficamos sós. E a gente entrou num propósito de restaurar esses relacionamentos. Aliás, foi por causa desse episódio, há 30 anos atrás, que nós nos convertemos. E aí, nós fomos de pessoa a pessoa. Restauramos o primeiro, restauramos o segundo, restauramos o terceiro. Quando chegou no irmão dela, não teve condições.
Se a gente caminhasse numa calçada, a gente morava próximo, se a gente caminhasse numa calçada, ele trocava de calçada. Já aconteceu de parar num posto de gasolina para abastecer, e ele está parado, ele sair, não abastecer e sair. Nesse nível. Quantas vezes eu saí da igreja, depois de um culto de Santa Ceia, e bati lá para pedir perdão, e não consegui. Mas eu nunca desisti. Eu tinha consciência que nós não éramos culpados de nada, mas ainda assim eu estava disposto a pedir perdão. Mas os anos foram se passando. Com 2, 3 anos eu tinha restaurado todos os relacionamentos, mas com ele não foi possível. E os anos foram se passando. 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 anos e nada. Um belo dia em oração, Deus falou com a minha esposa: eu vou lhe dar uma chance de restaurar a relação com o seu irmão. Não desperdice. Passados poucos dias, a minha sobrinha, que é minha filhada, ligou, falou: tia, vou fazer meu aniversário, dá um pulo lá em casa. E nós chegamos lá, e quem estava? O pai dela, lógico. Nós ficamos lá durante toda a festa. E segundo a nossa ótica, não houve uma oportunidade para a gente se aproximar dele. Era festa, a gente não queria causar desconforto, a gente não queria, e a festa acabou. E nós fomos orar a Deus, pedindo mais uma chance a ele. Passado um tempo, Deus nos deu essa chance. Aniversário da irmã dela. E nós fomos. E chegou lá, nós passamos toda a festa. E não teve chance da gente chegar perto dele. Não deu. E nós fomos orar a Deus. E Deus falou para ela assim: olha, é a última vez que eu te dou uma chance. Não desperdice. E ela falou comigo. Eu falei: caramba, agora é sério. Aí a minha sobrinha mais velha, aquela da primeira, já tinha se separado, casou-se de novo. E aí fomos no segundo casamento dela. Ele estava lá, pai da noiva. Era num sítio distante. Eu achei muita dificuldade para parar o carro. Tinha muitos convidados. O marido era um deputado, então era assim, um negócio assim, loucura. E ele ficou cuidando dos... Porque aí já tinha os netos, né? Do primeiro casamento da minha sobrinha. Ele estava brincando com os netos e tal. E já era mais ou menos por volta de 10 e pouca da noite. A gente não tinha encontrado oportunidade ainda para falar com ele. E aí quando eu falei: não dá mais. Aí entrou a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis com passista e bateria. Eu falei assim: meu Deus, isso não é ambiente para mim. Eu não vou ficar aqui. Eu falei para ela: eu não vou ficar aqui, não dá. Vamos embora. Vamos para o estacionamento. Fiquei 40 minutos tentando tirar o carro do estacionamento, porque tinha carro pra caramba, eu não conseguia sair. Eu tive que quase subir numa árvore para sair com o carro de lá. Depois de 40 minutos manobrando, e lá voltando, tentando sair, ele não dá, saindo. Eu consegui embicar na portaria. Deus falou com ela, e pior que falou com ela, falou nem comigo: olha, se não for hoje, não vai ser mais. Ela se lembrou que há 3 semanas atrás Deus tinha dito que daria a última chance para ela. Ela falou comigo assim: não, vamos manobrar o carro e vamos parar e vamos lá. Eu falei: tá brincando. Mas não vou mesmo. Eu fiquei 40 minutos para tirar o carro. Não vou. 40 minutos para tirar esse carro, não vou. Nós vamos. Porque Deus me falou que se eu não usasse essa oportunidade, não ia ter mais. Eu falei: meu Deus do céu. Achei uma vaga mais tranquila, parei o carro e volta eu. E aí, esquibum. Falei: meu Deus, onde é que eu vou entrar no meio dessas passistas? É passista daqui, passista dali, escola de samba, bateria. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou chegar nesse homem? E achamos ele sentado do lado da pista de dança. Ele estava sentado, nos aproximamos dele. Ela se abaixou, eu me abaixei. E ela falou assim: meu irmão, eu preciso pedir perdão a você. Ele falou assim: não é você que tem que me pedir perdão, sou eu que tenho que pedir perdão a você. Depois eu vim saber por quê. O guia espiritual do centro espírita disse que se o perdão fosse pedido a ele, não funcionaria no mundo espiritual dele. Ele tinha que pedir perdão para funcionar no mundo espiritual. Até o inimigo sabia que tinha que fazer diferente. E aí ele nos perdoou. Passado um tempo, eu batizei a filha mais velha dele, a filha mais nova dele, e batizei ele. Tudo isso
Tudo isso porque eu entendi que pedir perdão não é assumir a culpa. Quem pede perdão prova que o seu ego é muito menor do que a importância que os relacionamentos familiares têm para você. Então sai daqui disposto, disposta a restaurar relacionamentos. Eu não sei como é que vai ser. Eu estou dizendo que é fácil? Não, não estou dizendo que é difícil pra caramba. Eu estou dizendo que é possível. E vai depender de você. Porque a palavra você já ouviu. O Deus a quem você serve, você já conhece. Você ouviu o meu testemunho. Agora cabe a você tomar a coragem de sair daqui para restaurar cada um dos seus relacionamentos. E eu tenho certeza que aquele que decidir fazer isso vai pedir a palavra ao pastor para dar testemunho. Eu tenho certeza disso. Ouça. Por mais difícil que seja, não desista. Vamos fazer o seguinte, eu quero orar por você. Se você quer fazer isso, eu quero orar por você. Sabe por que eu quero orar por você? Porque existe uma verdade no mundo espiritual. O mundo espiritual que você desconhece, conhece você. Ao sair por aquelas portas, a primeira coisa que o inimigo vai fazer vai ser o seguinte: tu é trouxa mesmo, né? Depois de tudo que você sofreu, só porque ouviu uma palavra do altar, agora vai pedir perdão? Tu é trouxa, vai nada. Porque o inimigo é assim, ele é um psicólogo milenar. O que eu quero que você faça é que você venha aqui para que eu possa orar pela sua vida, para que a unção que ele derramou sobre mim possa alcançar você e você seja blindado, porque ouvir você vai ouvir, mas que isso não te tire o propósito de restaurar o relacionamento. É verdade que você vai sair por ali e vai ouvir isso, vai ouvir, mas isso não vai te tirar do teu propósito. Eu quero orar por você para que você saia daqui revestido, revestida, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que acha impossível restaurar alguns relacionamentos. Pastor, você não conhece o meu caso, é impossível. E eu tenho certeza que em Deus é possível. Você quer vir aqui? Eu sei que vir aqui é difícil, muito difícil. Guarde isso, principalmente se você tem cargo na igreja. Ouça o que eu vou dizer. Principalmente se você tem cargo na igreja, porque a gente está muito mais preocupado com o que vão achar do que provavelmente com o meu relacionamento que está destruído. Eu sei que vir ao altar é um sacrifício, eu sei que é, mas guarde isso, Deus não brinca com o nosso sacrifício. Você não vai ver na Bíblia Sagrada ninguém que tenha se sacrificado no altar e imediatamente depois não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Bom, meu tempo já se acabou. Se você não quer, espere em Deus que você tenha oportunidade, porque eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para orar por você, porque o Deus que fez milagre na minha vida faz na vida de qualquer um que haja como nós agimos. Eu tenho certeza disso. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Ouça, não sou eu que vai te dar estratégia, nem o pastor. O próprio Deus, vendo o teu coração quebrantado, vai falar com você essa noite. Qual vai ser a estratégia que você vai ter que ter para conseguir aquilo que você quer. É Ele quem vai revelar ao teu coração como, quando, onde, de que jeito, é Ele quem vai revelar a você. Não sou eu só estou despertando aqui a tua fé em Deus para crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o verso termina: segundo o poder que em nós opera. Sabe que poder que é esse que opera em nós? É a nossa fé. Deus só vai na nossa vida até onde a nossa fé permita que Ele vá. Deus quer restaurar muitos relacionamentos aqui. O que Ele quer de você é atitude. Ouça o que eu vou dizer, não quero soar herético. Eu não quero soar herético. Eu não quero soar herético. Deus não se move pela nossa fé. Deus não se move pela nossa fé. O que move o coração de Deus não é a nossa fé. O que move o coração de Deus é aquilo que eu faço com a fé que eu digo que eu tenho. O que move o coração de Deus é o nosso ato de fé. O nosso ato de fé move o coração de Deus. É o passo que eu dou a partir da fé que eu tenho. Isso move o coração de Deus. Eu quero orar pela tua vida. E comece a falar com Deus, porque Deus vai te revelar a estratégia que você vai ter que adotar. É Ele quem vai te revelar. Senhor Deus Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Aqui estão teus filhos, que
que tem carregado consigo esse relacionamento que foi destruído por alguma razão, e agora não importa qual seja ela, o importante agora é que eles trazem em seus corações a certeza, a fé, a confiança no Senhor, de que no Senhor é possível restaurar esses relacionamentos que estão rompidos. Por isso a minha oração é que o Senhor use a fé que eles estão demonstrando com esse ato de fé, e a partir de agora dê a eles a estratégia que vai fazer a diferença, a estratégia que vai funcionar, a estratégia que eles vão ter que usar para que eles possam restaurar cada um dos seus relacionamentos. Isso vai edificar a fé dos teus filhos, isso vai edificar a igreja, isso vai alegrar o coração dos teus filhos, mas muito mais que isso, isso vai alegrar o teu coração. E muitos daqueles que achavam que era impossível restaurar esses relacionamentos vão querer conhecer o Deus a quem os teus filhos servem. E eu peço que seja assim no nome santo e poderoso do teu filho amado Jesus. Você pode dar um amém, igreja? Volte para o teu lugar, meu irmão, com a tua vitória. Volte para o teu lugar, minha irmã, com a tua vitória.